Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Antes de iniciarmos mais uma aula, irei explanar a vocês que toda semana irei postar um vídeo sobre o estudo bíblico de teologia básica. Porque depois de termos recebido o presente da salvação de Deus, a total responsabilidade de permanecermos firmes no precioso ensino que recebemos, em certa medida, é inteiramente de cada um. E se de fato quisermos alcançar os céus e passar os nossos dias aqui na terra de maneira vitoriosa e útil para o nosso Senhor Jesus Cristo, devemos alimentar diariamente nosso relacionamento com Deus. Mesmo que para isso travemos uma luta imensa contra a nossa própria natureza humana. E pensando nisso, os próximos vídeos contará lições abrangendo toda a história da humanidade e da Bíblia principalmente, focando os propósitos de Deus para o homem e a mulher moderna, tendo uma visão ampla de tudo que a Bíblia diz sobre cada assunto. E estará acessível a cada pessoa que se interessar sobre o assunto, cristã ou não. E sendo assim, essas lições oferecerá todas as informações que um ser humano tem que possuir para se qualificar e, consequentemente, obter a sua salvação. Cada lição será dividida em primeira e segunda partes. Por exemplo, a lição 1 contará a origem da Bíblia, parte 1. Na próxima lição, estudaremos a mesma, porém a parte 2, que é a continuação dessa lição, e assim por diante. E os títulos, assim, estarão distribuídos. Lição 1, a origem da Bíblia. Lição 2, os assuntos gerais tratados pela Bíblia. Lição 3, a autoridade religiosa. Lição 4, a dádiva de Deus, a salvação. Lição 5, como o homem aceita a salvação. Lição 6, a importância da igreja. Lição 7, a organização da igreja. Lição 8, a unidade da igreja. Lição 9, a restauração da igreja. Lição 10, a segunda vinda de Cristo. Lição 11. A vontade de Deus para o homem e a mulher. Ao final destas lições, irei disponibilizar um certificado de conclusão do curso bíblico de teologia básica para quem concluir todas as lições, mediante a um preenchimento do questionário de 20 questões, todas alternativas. Porém, tem que ser solicitado, preenchido e enviado por e-mail para mim, esse questionário, para o recebimento do certificado. E o porquê do certificado? Para simbolizar a você, além de uma qualificação, uma autoridade sobre o assunto principalmente. Terei o maior prazer em ajudar você neste curso bíblico de teologia básica, que irá falar do livro mais importante e o mais vendido em todo o mundo. Suas verdades resistiram ao teste do tempo e a sua influência benéfica, que se faz sentir em toda parte do mundo. Agora, iniciaremos a aula de introdução do curso bíblico de teologia básica do ponto de vista das Escrituras Sagradas. E por isso digo a vocês, vamos lá? Teologia bíblica do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Definição de teologia bíblica. A etimologia da palavra é theos, do grego Deus, e logia, do grego estudo. Assim, a palavra teologia é o estudo de Deus, das doutrinas relacionadas a Deus, envolvendo o seu ser e a sua criação. Porém, em nosso mundo existem outras teologias, mas irei comentar somente algumas para a nossa reflexão. Diferentes tipos de teologia. Teologia filosófica é o estudo em que os métodos filosóficos são utilizados para chegar a uma compreensão mais clara das verdades divinas e mitos. Teologia religiosa é o estudo de Deus nas religiões, pesquisando e interpretando textos sagrados, fenômenos religiosos, suas tradições e dogmas, do ponto de vista humano, de autoridades religiosas. Teologia bíblica é o estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas. O sistema de estudo desse curso, Teologia Bíblica Básica, Exegese Bíblica, etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegeses,
que significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor fatos, ou seja, exegese é a interpretação ou a explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, uma palavra ou uma expressão. Portanto, teologia bíblica é um estudo global da Bíblia, assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia, verificando todas as passagens ou todas as informações históricas. Vejamos agora um vídeo que servirá para a nossa aula como uma ilustração. O vídeo é a parábola dos 7 sábios, cegos e o elefante. Vamos lá? Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante. "Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme." "Vejam só, todos vocês estão completamente errados", irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. "Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele." E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: "Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos." O que é a parábola? Os 7 sábios cegos e o elefante. A parábola teve origem no antigo subcontinente indiano, a partir de onde ela foi amplamente difundida. É a história de um grupo de homens sábios, cegos, que viviam em uma cidade e que nunca se depararam com um elefante. Eles davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam para resolver seus problemas e aprendem a conceitualizar o que é um elefante. Cada homem sábio cego tateia em uma parte diferente do corpo do elefante, porém apenas uma parte. Eles então descrevem um elefante com base em suas experiências limitadas e suas descrições de mundo, que diferem uma das outras. A moral da parábola: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Trazendo essa ilustração para a nossa realidade bíblica, temos hoje milhares de denominações religiosas que se comportam diante da Bíblia, que é a verdade e a palavra de Deus, como aconselhadores de problemas pessoais, na visão de seus próprios interesses, pregando e aconselhando apenas partes da Bíblia. Pegam textos isolados, sem avaliar seus contextos, pensam que são o todo, porém continuam tolas. Devemos procurar ter uma visão ampla de tudo o que a Bíblia diz sobre cada assunto e não somente entender os pontos específicos, isolar, procurar seus interesses pessoais, sem entender a história, seus contextos e significados. O propósito e a importância da teologia bíblica. O propósito da teologia bíblica é conhecermos a vontade de Deus. Veja a Escritura no livro de João, capítulo 8, versículos 31 ao 32. E hoje a maioria das pessoas até tem zelo com as coisas de Deus, tem dedicação e muita devoção, até são ardentes demais, tendo uma fé sincera. Porém, são manipuladas em suas religiões e, o mais importante, sem conhecimento bíblico, infelizmente. Veja no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 2.
Esta triste realidade hoje nos faz refletir com a história da maioria dos judeus que rejeitaram a justiça de Deus no primeiro século. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que a falta de conhecimento acarreta a perca da salvação humana. A importância da teologia bíblica é fazermos a vontade de Deus. Veja, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Existe hoje a necessidade da condição humana de praticar a vontade de Deus em sua vida e não ser simplesmente meros ouvintes, telespectadores da vontade de Deus. Leia o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 13 e o livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 22 ao 25. Fontes de teologia bíblica. A revelação de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de Deus ao homem no geral. A Bíblia é a vida eterna. A Bíblia julgará no último dia. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia é eterna. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é viva. A Bíblia é perfeita. A Bíblia não pode ser alterada. Esse último ponto, a ênfase de alteração da Bíblia são: no seu início, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis, nada diminuireis. No meio, Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Nada acrescentes. E no fim, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Nada acrescentará e nada tirar. Podemos concluir que a Bíblia é a fonte de teologia confiável que nos dará todo o entendimento necessário para sabermos tudo o que for necessário para nós humanos serem perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer toda boa obra. Veja o texto base no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 e 17. Porque a Bíblia, ela ensina, repreende, corrige e educa para o homem tornar-se perfeito. Anotem aí o e-mail desse canal. O que a Bíblia diz será o nosso meio de comunicação para esse curso bíblico de teologia básica. E se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like. Se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos bíblicos gratuitos. Obrigado e que Deus te abençoe.